Olá, boa noite. Bem-vindos. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social voltou a reunir hoje com as centrais sindicais no quadro das negociações que visam impedir a greve geral na função pública. E foi mais um encontro que não resultou em consenso. A Central de Sindicatos mantém a decisão de avançar para a greve por não concordar com a resposta do Executivo, que por sua vez garante que continua disponível a negociar e encontrar a melhor solução para o caso. No capítulo do salário mínimo nacional, os sindicatos optaram por reduzir para 100 mil kwanzas a exigência, ao contrário dos 245 mil constantes do caderno reivindicativo entregue ao governo no ano passado. Quanto a isso, o Executivo elogia o posicionamento dos sindicalistas, mas reitera que o problema do salário mínimo nacional deve reunir consensos que se estendem até às entidades empregadoras. Hoje o governo apresentou-nos uma proposta em que apresentava um salário mínimo em função da dimensão da empresa. Por exemplo, para pequenas empresas o Estado está a propor 48 mil kwanzas, para médias empresas o Estado estava a propor 70 mil kwanzas e para grandes empresas o Estado estava a propor 96 mil kwanzas. O que as centrais sindicais disseram é que a nossa exigência era de salário mínimo de 100 mil kwanzas, independentemente do universo das empresas, qual seja pequena, média ou grande. Não encontramos nesta altura nenhum consenso em relação a essa matéria. O dizer que saíram de 245 para 100 mil já é uma boa nota de um grande avanço em termos de posicionamento, mas como disse e tenho estado a repetir, e é bom que todos nós possamos entender, a questão do salário mínimo nacional não é uma questão apenas do Executivo. E isto é transversal a todos nós, quer enquanto pessoas, quer enquanto setor privado. E, portanto, nós não podemos querer aumentar salários e afogar ao mesmo tempo o setor empresarial. Não é possível uma microempresa que tem 5 ou 6 funcionários, que agora começou no mercado, pagar 100 mil kwanzas, que ela não fatura isso. Não é apenas os sindicatos que devem ser ouvidos. Devem ser ouvidos também as entidades empregadoras, que estas pagam. Devem ser ouvidos o setor empresarial, porque sobre eles também pesa a dinâmica e o desenvolvimento desse setor. No que se refere à redução do imposto sobre o rendimento do trabalho, IRT, cuja proposta inicial dos sindicatos era de até 10%, mas durante as conversações evoluiu para uma taxa fixa de 15%, as partes também não chegaram a consenso. Exigimos, por exemplo, que o IRT a taxa do IRT fosse reduzida a 10%. Durante as negociações evoluímos para 15% taxa fixa. O governo também sobre esta matéria diz que não pode, porque há em curso um processo. Sobre esses pontos, entendemos que a visão do Executivo já está respaldada no documento apresentado em PowerPoint na última reunião. E nesta reunião apenas queremos reiterar aquilo que foi o nosso posicionamento. Caso não seja cancelada, a greve geral na função pública deverá mesmo arrancar no próximo dia 20 deste mês, como garantiu o porta-voz dos sindicalistas. Aqui, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, disse que o Executivo já tornou público o seu posicionamento. É bom dizer-se que é preciso que haja, efetivamente, de parte a parte, não é? Predisposição para discutirmos até a exaustão. Não vamos fazer greve porque temos que fazer greve. Temos que fazer greve quando os pressupostos da greve existam ou pré-existam. O que estamos a dizer é que tudo aquilo que foi colocado ao Executivo, houve negociação e partimos do pressuposto de que não vamos fazer uma greve e acabar com a greve com o mesmo resultado que nos encontramos, porque o Executivo não tem condições de dar mais do que aquilo que está apresentado. Essa é que é a nossa visão. Eu disse da outra vez e fui super mal entendida. Eu acho que cada um está no seu direito de exercer as suas valências, as suas competências. O sindicato, se entrar pela greve, nós vamos ter que acompanhar e reagir em conformidade com aquilo que são os nossos direitos e obrigações em contexto real.
Embora não tenham chegado a consenso, as centrais sindicais e o governo deixaram em aberta a possibilidade de voltarem a sentar à mesma mesa para dar sequência às negociações. Notícias no Girassol Jornal. Sociedade chocada. Aconteceu hoje o último adeus ao cantor gospel, espancado até a morte na sequência de um falso alarme em Luanda. Veja também crime financeiro, 3 detidos. Cidadãos na Huila por suposta falsificação de moedas estrangeiras, acusados tinham $1 milhão em notas falsas. Saneamento básico, o quadro que deixa moradores preocupados na zona da Camuxiba, distrito urbano da Samba. Censo Geral da População 2024, passos para o arranque da contagem. Cabinda e Kwanza Sul estão na linha da frente a nível do país. Serviços de saúde no AMBO, Centro de Hemodiálise, aberto recentemente, atende mais de 100 pacientes por dia. Perguntas e respostas no quadro Dúvidas e Certezas. Reflexões sobre os desafios da erradicação da malária no país. Visita oficial à China, momentos que antecedem o início da jornada do Presidente da República no gigante asiático. Situação além das nossas fronteiras e novidades do desporto também em destaque. É o Girassol Jornal. Bem-vindos à atualidade. A medida em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do executivo, não é, no sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. Foram hoje a enterrar os restos mortais do jovem cantor gospel que morreu vítima de espancamento por falso alarme. O caso triste aconteceu no município do Kazenga, aqui em Luanda. De nome Caleb, o malogrado tinha apenas 24 anos e foi surpreendido durante um ato de cobrança de uma dívida. A sociedade continua chocada. No momento em que os corações deveriam estar calmos para o último adeus Anzinga da Silva Miguel, mais conhecido por Irmão Caleb, a palavra de ordem ainda continua a ser por justiça. Mais de 1000 pessoas, familiares, amigos e não só, marcharam a pé, de carro e motorizadas do marco histórico do Kazenga até o cemitério do 14 para deixarem o corpo de Caleb na sua última morada. Não conhecia o Caleb, conhecia ele pelas redes sociais. É de conhecer que estamos aqui no cemitério a lamentar muito pela morte do Caleb. E de triste que nos deixa é que estamos mesmo muito tristes porque não vimos a presença da mãe do Caleb. Seria muito bom se você deixasse a mãe do Caleb entrar, mas como não deu certo, não tem problema. Mas o que nós viemos aqui pedir é que a justiça do Caleb que seja mesmo feita. Nós estamos aqui a fazer uma marcha acerca do nosso amigo, nosso irmão Caleb, que perdeu a vida numa trágica brincadeira, perdeu a vida. Nós estamos aqui, só queremos uma coisa, que faça justiça. Esse moço mesmo é bom, irmão. Estamos vendo mesmo esses povo está chorando, moço. Está chorando mesmo. Quero mesmo justiça dele, não quero mais outras palavras para falar. A dor de perder um ente querido não tem explicação, pois quem já passou por isso sabe o que é, porque restam apenas lembranças dos momentos compartilhados. Ele é um bom jovem, porque eu acabei de me conhecer, eu vivo na rua do familiar, no Escala Boca, em frente a 1 de junho. Ele foi um bom moço. Mas Caleb estava uma boa pessoa, boa nengue, ele viveu junto comigo todos os dias. Ele estava cantando na igreja, ele estava cantor. A união faz a força. Nesta quarta-feira, fiéis de diversas denominações religiosas juntaram-se e fizeram uma corrente humana em memória de Caleb. A gente esteve a crescer nas nossas igrejas.
Tivemos ali a crescer na música, adorando, servindo a Deus. Nenhum de nós nunca aconteceu uma coisa assim, nunca houve uma coisa assim. Fazendo a música junto, tocando em atividades. Digamos, vimos-nos a crescer. Então, isso deixa indignado, deixa revoltado. O meu sentimento é que se faça justiça. Relembrar que no passado dia 27, Caleb foi apedrejado até a morte por populares que o confundiram com gatuno de telemóveis na Rua da Frescura, na Petrangol, distrito urbano do 11 de novembro, município do Kazenga. E na província da Huila estão detidos 3 cidadãos acusados de falsificação de moeda estrangeira. Com os supostos criminosos, a Polícia Nacional encontrou uma mala carregada com um total de $1 milhão falsos. 3 homens com idades entre os 33 e os 54 anos foram detidos esta quarta-feira na cidade de Lubango na posse de mais de $1 milhão falsos. Os acusados foram surpreendidos pela polícia depois de uma denúncia anónima numa casa no bairro da Mítia, com uma mala onde estavam escondidas as notas falsificadas. A referida operação deveu-se a uma denúncia anônima que dava conta da circulação da referida mala cá na cidade de Lubango. Os oficiais dos referidos órgãos despoletaram um conjunto de ações investigativas que culminou com a detenção de 3 indivíduos com idade compreendida entre os 33 a 54 anos de idade, que resultou na apreensão de uma mala contendo $1.029.000 em nota de 100 falsos. São quantos? Estamos a falar de 3 detidos, dos quais um oficial subtenente das Forças Armadas angolana e provenientes 2 da província do Bié. Os suspeitos, segundo a polícia, tinham a intenção de colocar o referido valor no sistema financeiro com a conivência de funcionários bancários ainda não identificados. Questionados sobre os factos, os mesmos responderam que adquiriram a referida quantidade na província do Bié e pretendiam, em coordenação com alguns indivíduos ainda não identificados, que necessariamente são funcionários bancários que facilitariam a inserção da referida quantidade no circuito financeiro bancário. E, em contrapartida, estes fariam a repartição do valor por equivalente. No caso, os miliantes ficariam com $500 mil e os indivíduos do banco que facilitassem a operação ficariam também com outra parte do valor, que são $500 mil. Um dos acusados, o líder do grupo, confirma ter comprado os dólares falsos por 1.200.000 kwanzas na província do Bié. Estamos detidos por falsificação de dinheiro. Quem foi que falsificou a moeda? Nós não soubemos, nós só compramos. Compramos em kwanza, comprou-se a 1.200.000 kwanza. E o destino, alguém tinha nos solicitado que devia fazer a troca em um contentor no Balombo. Tem um contentor, segundo eles, tem uma fazenda que contém um contentor com mesmas divisas. Então, para não só subtrair, deixar o contentor vazio, então a proposta era remeter o falso, tirar o verdadeiro. A zona da Camochiba, no distrito urbano da Samba, aqui em Luanda, é uma das que mais carece de intervenção pontual no que diz respeito à manutenção do saneamento básico. O quadro deficiente, resumido em acumulados de lixo, águas paradas e focos de mosquito, deixa os munícipes preocupados, principalmente porque é tempo de prevenção contra várias doenças. Na Rua dos 10, no bairro Camochiba, distrito urbano da Samba, o saneamento básico, segundo moradores, é precário. As valas de drenagem, segundo eles, são limpas uma vez por ano e se tanto, e o resultado é muito lixo acumulado que se mistura com água parada. Nós já estamos muito cansados, porque até está a haver mesmo muitas doenças dos gêneros, está a haver muitas doenças do gênero, que está a fazer com que as pessoas adoecem mesmo muito. Estão a adoecer muito, principalmente crianças que são tão inocentes, que vêm brincar pelas valas, com esse lixo todo. A gente está mesmo a chorar, bater porta, às vezes enviamos algumas cartas na nossa administração aqui mais próxima, mas nunca tivemos resultado. Para nós aqui, lixo mesmo cria muita doença, mas estamos a viver nesse lado.
Só queremos que eles tenham muterol, que eles também estão mesmo mal. Cólera e malária são doenças que estão no radar dos moradores. Eles sabem que, diante de tanto lixo, todos estão mais expostos aos mosquitos, transmissores das doenças. E por isso, afirmam que já escreveram para as instâncias de direito, mas até o momento sem êxitos. O desejo da maioria é de se mudar do local. Várias doenças são proliferadas por causa do saneamento básico, assim como a malária e a cólera. Por exemplo, aqui no bairro da Camuxiba, distrito urbano da Samba, a situação é esta. É horrível. Mosquito, moscas, muitas doenças. O conselho que eu deixo é que eles também nos põem contentor, porque o contentor é muito distante daqui. Então, se for mesmo necessário, por favor, nos põem contentor aqui e nós vamos parar de deitar lixo no mar e vamos pôr dentro do contentor. Os moradores apelam aos de direito para que façam limpezas periódicas e também para a instalação de contentores para a deposição do lixo. Visita oficial à China. Momentos que antecedem a jornada do chefe de Estado. Em destaque. Mais à frente, está cada vez mais próximo o Censo Geral da População e Habitação. A contagem tem o início previsto para o mês de julho. A Comissão Multissetorial encarregue da organização garante que a atualização da malha cartográfica está praticamente concluída. Cabinda e Kwanza Sul são as províncias mais avançadas na senda dos preparativos. Um ato formativo juntou hoje aqui em Luanda governadores e vice-governadores. As províncias de Cabinda e do Kwanza Sul já concluíram o processo de atualização da malha cartográfica. Os dados foram avançados nesta quarta-feira pelo coordenador da Comissão Multissectorial para o Censo 2024, Francisco Pereira Furtado. Algumas províncias já o processo terminou, portanto a atualização da malha cartográfica no geral em todo o país já estamos em 73%. Tem sido um trabalho árduo, com muitos sacrifícios, porque encontramos muitas dificuldades nos acessos a determinadas localidades. Tem havido aqui uma participação ativa das Forças Armadas no apoio aos grupos técnicos que se deslocam às diferentes áreas no interior das províncias e pensamos que até final de maio este processo de atualização da malha cartográfica estará concluído. O compromisso que assumimos, não é de agora os nossos técnicos movimentarem-se para a província do Uís, para apoiar também aquela importante província em todo este processo. É importante também fazer uma referência que já temos igualmente identificado o local que deverá acondicionar todos os meios, que a qualquer momento deverão chegar até a nossa província. A nossa população real estimada neste momento anda pouco mais de 2 milhões de cidadãos, ok? Portanto, e o que estamos a trabalhar é nessa perspectiva, é que todos estejam, não é? É evidente que a população reproduz sempre, não é? Todos os dias nasce alguém, todos os dias morre alguém, etc. Mas estamos atentos a esse pormenor. As províncias do Cuando-Cubango e Luanda, que apresentam um quadro geográfico vasto e de difícil acesso, têm encontrado inúmeros desafios. É um desafio na medida em que temos um território bastante vasto e dificuldades imensas de acesso, mas felizmente com o empenho das nossas equipes, nós, Cuando-Cubango, já conseguimos até passar da meta estabelecida nessa fase piloto, onde os dados mostram de estarmos a mais de 100% de casos já levantados e tratados a nível da província de Cuando-Cubango. Ao nível das administrações municipais, dos comandos municipais da polícia, da comissão provincial, foram criadas equipas de apoio e acompanhamento de toda a atividade. E nas zonas mais sensíveis, um acompanhamento mais presencial dos órgãos de defesa e segurança. Realmente é o maior evento porque há 10 anos atrás realizou-se o censo e é necessário atualizarmos a nossa estatística para permitir ao governo ter outros indicadores mais concretos para se programar a vida do país e da sociedade em geral.
Ainda durante o seminário de formação dirigido à Comissão Multissectorial Provincial do Recenseamento Geral da População e Habitação, o também Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República disse que o censo permitirá identificar áreas de investimentos prioritários da vida econômica e social do país. Continua intenso o surto de conjuntivite. Luanda é até ao momento a província com mais casos, com uma média de atendimento hospitalar de pelo menos 10 novos casos. No interior do país, depois do Ambo, agora é a vez das autoridades da Huila sentirem a mesma preocupação porque acabam de descobrir os primeiros casos da doença. A Huila registrou os primeiros 2 casos de conjuntivite. Segundo o diretor provincial da Saúde, Paulo Luvangamo, um dos pacientes foi contaminado em Benguela, onde esteve recentemente em visita, e o outro pela mãe proveniente de Luanda. Temos registro de 2 casos de conjuntivite, sendo que o primeiro caso foi importado da província de Benguela. Trata-se de um cidadão residente no município de Lubango, que esteve numa atividade em Benguela e numa atividade de doação de sangue foi diagnosticado conjuntivite e tivemos logo o alerta da equipa da Vigilância Epidemiológica de Benguela e permitiu que a nossa equipa fosse ao encontro do utente, que colaborou rapidamente e permitiu ser isolado e evitar que o caso de conjuntivite dele se disseminasse. Tivemos registro de um outro caso diagnosticado no Centro de Saúde da Machiqueira, cujo indivíduo teve contato com a mãe proveniente da província de Luanda. Também conseguimos fazer o devido controle em termos de vigilância epidemiológica e temos só registro desses 2 casos. Os 2 estão sob cuidados médicos e em isolamento. Foram isolados exatamente para podermos garantir que não disseminassem a doença para outros membros da família. Bem, os cuidados que os munícipes devem ter é exatamente na lavagem frequente das mãos, na desinfetação dos óculos, evitar estar em locais fechados e com aglomerado de pessoas. E agora uma breve passagem pela província do Ambo. Olhamos para o funcionamento do Centro de Hemodiálise, o único de caráter público na região. Recentemente inaugurado pelo Presidente da República, a unidade atende diariamente mais de 100 pacientes, entre eles doentes provenientes de várias províncias vizinhas. A instituição é uma referência para a região centro-sul do país, atendendo doentes das províncias do Bié, Benguela, Kwanza Sul e Huambo. Temos notado aumento do número de pacientes. Só para terem mais ou menos uma ideia, no dia da inauguração nós tivemos 26 doentes a dialisar e agora temos atualmente 127 doentes em diálise. Recebemos doentes de Benguela, doentes do Bié, doentes do Kwanza Sul, é tudo custo zero, desde o tratamento dialítico até a entrega das medicações. A cidadã Chocombongue, vinda do Bié, faz o tratamento de hemodiálise há 3 anos, mas foi no centro do Ambo, onde encontrou o melhor atendimento. Nós só tirávamos os líquidos, só fazíamos diálise e não fazíamos tratamento corrente, mas agora fizemos o tratamento, nos dão vitaminas e a pica. Consigo mais ou menos sair daqui, até no Jardim da Cultura a pé, mas antes nem conseguia nem sair daqui do hospital até na estrada. Antônio Francisco também segue o acompanhamento médico e já nota mudanças no seu estado de saúde. Já muita melhoria, principalmente aos medicamentos. Eu, por mim, é só talvez os pés, mas eu já me sinto muito bem. A respiração mudou muito bastante. Aqui, alguns cidadãos encontraram as suas primeiras experiências de trabalho. É uma honra, é uma estrutura em que classifico como sendo um dos melhores hospitais, mais lindo aqui na província do Ambo e não só em Angola. Estamos a passar por um processo de formação, uma vez que é o nosso primeiro emprego, então está a ser memorável. Com uma capacidade de internamento para 132 pacientes, o Centro de Hemodiálise na província do Ambo, inaugurado a 13 de janeiro de 2024 pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, está em pleno funcionamento e, neste momento, acompanha 121 pacientes, desde deambulatórios, internados e distribuídos em outras unidades sanitárias. Estamos com um global de 121 doentes, né? Estes são distribuídos aqui no Centro de Hemodiálise Ambulatório, 6 no internamento e alguns na UTI do hospital,
no banco de urgência e também na pediatria. Assinala-se amanhã o Dia Mundial do Rim. No Ambo, pela primeira vez, os profissionais de saúde vão ser rastreados para prevenir e dar o melhor acompanhamento médico. O lema para o Dia Mundial do Rim deste ano é Saúde Renal para Todos. E nós estamos a trabalhar na prevenção, né? na prevenção. E só para mencionar, amanhã nós vamos começar com o rastreio dos próprios profissionais, algo que fazemos pela primeira vez, né? E para a população em geral, no dia 15, por exemplo, vai ter uma palestra para os familiares dos doentes, que esse é um fator muito importante, né? Que apelamos agora, que é o apoio dos familiares dos doentes aos doentes renais. Muitos doentes acabam sendo abandonados pela família, alguns são abandonados pela esposa ou pelo marido, vice-versa, filhos. E falamos das mulheres a seguir. Mulheres afetas ao Ministério do Interior juntaram-se hoje para debater sobre uma liderança mais inclusiva e os desafios da atualidade. O ato ocorreu no município de Cazenga e enquadra-se nas jornadas de celebração do mês da mulher e foi também marcado por reflexões voltadas para a realidade atual da mulher. A realidade de uma mulher na família, trabalho e convivência no matrimônio é cheia de desafios. Uma realidade retratada pelo Ministério do Interior, que realizou no Comando Municipal do Cazenga uma palestra com o tema O papel da mulher na sociedade e na família. Nós, mulheres, enfrentamos muitos desafios desde que nascemos. Desde que nascemos, nós já enfrentamos desafios. E, por vezes, há muitas pessoas que ainda têm na cabeça que o lugar da mulher não é ser polícia, não é estar na rua, não é estar num gabinete, é estar em casa. Então, acredito que nós estamos constantemente a enfrentar muitos desafios. A corporação diz, né, que quando estamos com os colegas somos todos homens. Quando estamos no local de serviço, somos todos homens. Nos tratamos de igual modo e fizemos o mesmo trabalho. Conciliar a profissão e a família é importante para um bom funcionamento. Conciliar a profissão e ser dona de casa é uma ginástica que a gente tem feito no seu dia a dia. Geralmente nós, quando fizemos o juramento, a gente sabia logo o que estava em frente de nós. Então, primeiramente, a gente buscou a nossa profissão e, segundo, dos nossos trabalhos, vem a nossa casa e a nossa responsabilidade como mãe, esposa. O assédio sexual é um dos maiores dilemas que elas estão sujeitas. Em qualquer ambiente profissional, infelizmente, há muitos assédios. Mas é importante nós estamos constantemente a falar sobre os assédios, que é para mudarmos esse paradigma. Para abordar sobre a temática em causa, o convidado de honra foi o pastor Ketushi Amaro. A mulher tem essa grandiosa responsabilidade e eu tenho dito várias vezes que é um dom que não vem delas também. É um dom, na verdade, que vem da parte de Deus, porque esta mulher que serve a nação como polícia, essa mulher que serve o país como vice-presidente da República, presidente, essa mulher que serve, por exemplo, o exército, essa mulher que é professora, que é engenheira, essa mulher que é o que é na sociedade, ao mesmo tempo também ela tem uma outra função, ela é mãe. Ela é senhora, ela é dona de casa, ela é esposa. Então não tem como retirar uma responsabilidade da outra, né? E hoje o conselho não vai para as mulheres, mas sim para os homens. Mas o que deve acontecer, do meu ponto de vista, é um equilíbrio. Fazer valer de que se o homem é a imagem e semelhança de Deus, a mulher também é a imagem e semelhança de Deus. Conforme o homem merece respeito, a mulher também merece respeito. Está lançado o plano temático do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher no quadro da Comunicação Institucional do Executivo 2023-2027. O Ministério pretende, com o plano, debater e divulgar os objetivos alinhados no Plano de Desenvolvimento Nacional, particularmente aqueles que estão ligados à mulher.
A primeira sessão temática no âmbito da comunicação institucional do Executivo 2023-2027 tornou-se realidade. O evento, que teve início nesta quarta-feira, destacou os desafios e a contribuição da mulher angolana na edificação de uma sociedade saudável e contou com a participação da Secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, Alcina Quindanda, que durante a sua abordagem demonstrou a sua preocupação com os casos de violência contra mulheres e crianças. Os dados estatísticos da violência são inconstantes. Hoje posso adiantar que aproximadamente temos cerca de, num mês, 20, 30, 40 casos. Amanhã o número inverter-se. Tanto pode baixar como subir. Embora exista também violência baseada no gênero, em que os homens também são vítimas de violência praticadas pelas mulheres. Os homens não denunciam. É difícil os casos em que aparecem os homens a denunciarem casos de violência praticada pelas mulheres, mas temos recebido alguns casos. Entre os vários desafios apresentados, destaca-se a questão da mulher no meio rural. Ela tem várias dificuldades, dentre elas é o acesso às terras, aos recursos naturais, a legalização das cooperativas. Muitas delas organizam-se em cooperativas, mas têm dificuldades na legalização dessas cooperativas, o acesso ao microcrédito. De uma forma geral, o empoderamento da mulher no meio rural. Sejam também orientadas a inscreverem-se na segurança social para que no futuro elas tenham uma garantia de sustentabilidade. O combate aos casamentos precoces faz parte das perspectivas do Masfamo para os próximos 3 anos. A revisão do Código de Família seja o mais célere possível, isto para que se exclua do Código de Família a autorização para o casamento de meninas com 16 anos. O programa de iniciativa do Governo é realizado pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social. Será executado no intervalo de 1 semana a 15 dias. Os secretários ou diretores nacionais poderão apresentar e fazer aqui uma incursão das ações em curso, executadas e perspectivas dos seus setores e subsetores para os angolanos, os cidadãos. O secretário de Estado para a Comunicação Social adiantou que nos próximos programas haverá interação direta com o público a partir do mundo virtual. Nós iremos lançar o programa pelas redes sociais e plataformas digitais, em que os cidadãos irão, por via dos temas que serão submetidos e postos nesses canais, poderão colocar perguntas diretas aos membros do Executivo, sejam eles ministros e secretários de Estado ou governadores e vice-governadores. Portanto, e no âmbito do agendamento, cada um dos temas, portanto, os governadores, vice-governadores, secretários de Estado ou ministros irão responder e interagir com os cidadãos sobre essas perguntas ou questões ou esclarecimentos. A escolha do Ministério da Família e Promoção da Mulher para o lançamento das sessões temáticas justifica-se pelo facto de estarmos no mês dedicado à mulher. Estamos a informar, é o Girassol Jornal. No próximo bloco, destaque para os momentos que antecedem o início da visita oficial do Presidente da República à China. E ainda, como estão outros pontos do mundo, no resumo da atualidade internacional. Fique connosco, não saia daí. Até já. Regresso e agora com desenvolvimentos sobre a visita, momentos que antecedem a visita oficial do chefe de Estado à República Popular da China, que começa oficialmente nesta sexta-feira, 15 de março. Um dos pontos altos da agenda do chefe de Estado é a participação de um fórum Angola-China, agendado para os dias 16 e 17. O evento é visto como estratégico para atrair investidores. O Fórum de Cooperação, Oportunidades de Negócios, Comércio e Investimento Angola-China está a ser preparado ao detalhe.
A delegação angolana realizou esta quarta-feira em Pequim um encontro de concertação. Para este fórum, o executivo angolano já definiu as suas prioridades. Quer empresas a investir, principalmente no ramo da segurança alimentar. A China, em particular, é um parceiro importante de Angola, né? Se não o maior parceiro econômico de Angola, com uma relação mais intensa nos últimos 25, 30 anos. Os números são públicos. A prioridade definida pelo governo angolano é a segurança alimentar. A segurança alimentar tem várias ramificações, este é o nosso principal interesse. A organização do Fórum de Negócios avança que estão inscritos mais de 700 empresários, mas que a tendência é que o número cresça. Temos um número bastante alto de empresários que mostram interesses principalmente para participar do fórum. Para dizer que foi necessário fazer uma filtragem da redução do número, pois que a expectativa é tão maior. O número só para o fórum do Ministério da Agricultura ultrapassa os 700 delegados e ainda vai aumentar. E nós estamos a trabalhar no sentido de acomodar todas essas empresas, porque no fim do dia o que nós queremos é exatamente a captação do investimento privado. Este investimento é essencialmente chinês. As autoridades angolanas estimam que as trocas comerciais entre Angola e China tenham atingido mais de 27 mil milhões de dólares. Quando em 2022 o volume de trocas comerciais, portanto, entre a República Popular da China e a República de Angola atingiu 27,8 mil milhões de dólares. E se formos para a caracterização da balança de pagamento, portanto, 23 ponto alguma coisa bilhões de dólares foram as exportações, portanto, da Angola para a China. Mas, surpreendentemente, em 2023, portanto, o volume de trocas comerciais baixou bastante. Tanto atingimos em 2023 22 mil milhões de dólares. Tanto, a que se deve esta baixa? Primeiro, a redução da produção de recursos petrolíferos, fundamentalmente, que é a nossa maior commodity para as trocas comerciais. Este Fórum de Negócios vai contar com a presença do Presidente da República, João Lourenço. É nesta sala onde estarão sentados empresários angolanos e chineses para o Fórum Econômico e de Negócios entre Angola e China. Este fórum é aguardado com muitas expectativas, pois será aqui onde o Presidente da República, João Lourenço, falará particularmente para a comunidade empresarial chinesa. Durante este fórum serão assinados 2 acordos. O primeiro é o de cooperação no setor agrícola e o segundo é o acordo de cooperação e parceria estratégica entre a Câmara de Comércio China-África e a Câmara de Comércio Angola-China, no decurso do Fórum da Agricultura. E as vantagens de aposta no mercado angolano de negócios são destacadas em Pequim pelas classes empresariais chinesa e angolana, que acreditam em grandes possibilidades do aumento do volume de investimento e também das trocas comerciais entre os dois países. A cidade de Pequim vai reunir nos próximos dias mais de 700 empresários, entre angolanos e chineses, que estarão reunidos num fórum de negócios que prevê atrair mais investimentos para o setor produtivo e dos recursos minerais. O grupo HS, por exemplo, é proprietário do Shopping Popular. Prevê investir em Angola 900 milhões de dólares na construção de um centro automóvel que servirá essencialmente para a montagem e manutenção de automóveis. Pois no setor imobiliário nós trabalhamos mais, investimos mais com fundo próprio. Somos um grupo privado, mesmo com 4 condomínios, Jardim Rosa, Austin, Vila Cristina, Orlando, já investimos mais do que 900 milhões de dólares. Com forte presença em Angola, no setor da construção e dos transportes, o empresariado chinês atendeu o chamado do governo angolano. Li Yu é empresário chinês do setor agrícola, quer investir mais na produção do arroz. O projeto do arroz
nós temos um plano de investimento de 80 e tal milhões de dólares. Até agora já temos a volta de 15 milhões executado. O projeto suíno, vamos ter suíno e o frango, vamos ter 700 e tal funcionários nacionais. Quanto à visita do presidente da República à China, a comunidade empresarial considera um marco importante que deverá lançar uma nova era de cooperação entre os dois países. O ambiente do negócio no setor agrícola é bom, temos recebido o apoio institucional. Até agora estamos satisfeitos. Essa viagem do senhor presidente, visita do senhor presidente, vai transmitir mais potencial de investimento em Angola, mesmo mais investidores chineses, vai ter mais conhecimento. Pois quando nós falamos uma coisa, quando o senhor presidente passar a delegação dele, os ministros, cada empresários, outro tipo de imagem, não é? E esse vai ajudar muito, mesmo já tem muitos empresários chineses que investir em Angola, mas eles têm pouco conhecimento sobre a realidade de investimento, ambiente de investimento, condições de investimento. Aproveitar essa oportunidade. Vários contactos estão a ser feitos em Pequim para a captação de novos investimentos através da Câmara de Comércio Angola e China, bem como por via da IPEX, a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola. Continuamos fora de portas. Homens armados acusados de novo rapto na Nigéria. O assunto está em destaque no resumo da atualidade internacional, que acontece a seguir, com o desenvolvimento da Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Olá. Olá. Boa noite a si que nos acompanha. Mais de 60 pessoas foram hoje raptadas no estado de Kaduna, no centro da Nigéria, segundo fontes das Nações Unidas no país. De acordo com o conselheiro da região, homens armados invadiram uma aldeia no distrito de Kajuru, andaram de casa em casa e fizeram disparos. O rapto acontece numa altura em que várias outras pessoas continuam reféns de homens armados, que raptaram mais de 200 alunos de uma escola na mesma região. Confira a seguir outras notas internacionais. Mais de 2.700 pessoas foram afetadas pela tempestade Filipe em Moçambique. A tempestade destruiu parcialmente 510 casas, o que afetou 2.780 pessoas, além de 14 unidades sanitárias e 6 escolas, com 30 salas de aulas, segundo o balanço das autoridades. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco referiu que na terça-feira a província de Nhambane foi a mais afetada pelas chuvas fortes e rajadas de vento provocadas pela tempestade Filipe. As autoridades moçambicanas estimam que cerca de 525 mil pessoas poderão ser afetadas pela tempestade entre as províncias de Sofala, Nhambane, Gaza e Maputo. O nível de mortalidade para crianças menores de 5 anos registrou uma redução, caindo para 4,9 milhões em 2022, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Segundo aquele organismo internacional, o registro é histórico, pois é a primeira vez que o número de crianças mortas antes dos 5 anos fica abaixo dos 5 milhões. De acordo com um relatório de cooperação com a Organização Mundial da Saúde e Banco Mundial, os progressos foram particularmente visíveis em alguns países em desenvolvimento, como Malawi, Ruanda, República Democrática do Congo, Camboja e Mongólia, onde a mortalidade infantil caiu para mais de 75% desde 2000. Apesar do registro positivo, o Unicef considera uma conquista precária e receia que o progresso registre uma estagnação ou reversão. Os Estados Unidos planeiam realizar ataques cibernéticos ao sistema de votação eletrónica da Rússia durante as eleições presidenciais que devem decorrer entre 15 e 17 deste mês. A intenção foi denunciada pela porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia nesta quarta-feira, Maria Zakharova. A responsável afirmou que Washington encarregou organizações não governamentais dos Estados Unidos para minar a eleição ao diminuir a participação eleitoral. Está contada a atualidade internacional. Até amanhã, Kina Simeão. Boa continuação. Obrigada, Janete. Contamos contigo então depois. Até amanhã. Até amanhã. Bom descanso, Janete.
Ainda além fronteiras, na China, as notícias passam também hoje por uma explosão num restaurante. Aconteceu numa cidade que fica a 80 quilómetros de Pequim. Uma pessoa morreu e 22 ficaram feridas. 2 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas em consequência de uma explosão num restaurante na China. A explosão, que terá resultado de uma fuga de gás, foi filmada por condutores. Entretanto, a causa oficial para a origem da explosão ainda não foi apurada. No entanto, o fogo da explosão foi controlado pelos bombeiros. A explosão, que aconteceu num restaurante que se dedica à venda de frango frito, arrancou fachadas de prédios e danificou carros nas proximidades. Para evitar situações semelhantes, o governo chinês tinha dado orientações específicas no ano passado sobre o uso de aparelhos e fogões a gás para evitar riscos de segurança. A empresa que fornece gás na região anunciou a suspensão do fornecimento em várias localidades ao redor por precaução e referiu que o fornecimento seria restabelecido depois de haver garantia de segurança. Saúde reprodutiva no ensino primário. Distinção internacional para Angola. Em destaque. Isto mesmo, Angola é campeã regional a nível da África Austral na categoria de gestão de saúde reprodutiva no ensino primário. O país venceu a corrida, que contou com a participação de 23 países da África Austral. O prémio foi entregue hoje à Ministra da Educação, Luísa Grilo. A República de Angola arrebatou o primeiro lugar na categoria de saúde menstrual no ensino primário, 5ª e 6ª classe, na gala do 10º aniversário do Programa de Salvaguarda dos Jovens, realizado em Gaborone, República do Botsuana, nos dias 6 e 7 do corrente mês. O prémio de campeã regional na gestão de saúde reprodutiva no ensino primário foi entregue nesta quarta-feira à Ministra da Educação, Luísa Grilo, pelo representante do Fundo das Nações Unidas para a População, Madi Biai. Na ocasião, Luísa Grilo disse que Angola venceu este prémio no universo de 23 países da África Austral por ter sido o único que teve como foco o ensino primário. É sempre uma grande satisfação quando o nosso trabalho é reconhecido. É bom destacar que este programa que nós estamos hoje a ter a honra de receber este prémio é um esforço do Executivo, que engloba não apenas o Ministério da Educação, mas o Ministério da Juventude e Desportos, o Ministério da Família e Promoção da Mulher e muitas ONGs, incluindo igrejas. Portanto, esse prémio é de todos esses que se juntaram para dar educação sexual à menina, mas principalmente com foco na educação menstrual, na saúde menstrual da rapariga. Nós pensamos que quanto mais cedo nós educarmos a nossa rapariga, ela vai poder defender-se e, portanto, estando assim, vai poder empoderar-se enquanto mulher e no futuro enquanto profissional. Por seu turno, o representante do Fundo das Nações Unidas para a População, Madi Biai, disse que Angola foi o país que implementou o programa em 5 províncias e com sucesso. Que é bastante positivo, porque Angola saiu como um dos países que implementou o programa com mais sucesso. Saiu em primeiro lugar na área de saúde menstrual, particularmente das adolescentes e raparigas. Isso significa que, porque saúde menstrual, em primeiro lugar, nós todos sabemos que é extremamente importante que as raparigas e as adolescentes consigam fazer a gestão de sua saúde menstrual, porque vão à escola sem problemas, ficam às escolas e também não perdem dias e no final de ano, meses de ausência, que vai comprometer o sucesso escolar delas. Angola aderiu ao Programa de Salvaguarda dos Jovens em 2021 e, desde então, o Ministério da Educação já formou vários professores em mais de 140 escolas do ensino primário e secundário e 30 mil meninas e rapazes adolescentes receberam informações sobre saúde reprodutiva.
O Programa de Salvaguarda dos Jovens, SYP, sigla em inglês, tem como objetivo capacitar adolescentes e jovens com idades compreendidas entre os 10 aos 24 anos, de modo a protegerem-se de infecções de transmissão sexual, incluindo HIV-Sida, gravidez precoce e indesejada, abortos inseguros, casamentos precoces, violência baseada no gênero e práticas culturais prejudiciais. E neste preciso momento acontece aqui em Luanda a gala de apresentação da edição 2024 do Prémio da Qualidade da SADEC. É uma distinção que tem a ver com o Ministério da Indústria e Comércio, um momento em que é testemunhado pelo repórter Francisco Soares, que traz mais detalhes. Soares, boa noite. Mais informações sobre o prémio. Ora, viva, boa noite a todos que nos acompanham a esta hora. Nós estamos aqui a acompanhar, como é de praxe, esta 39ª reunião do Conselho de Qualidade da SADEC, esta reunião que é marcada também por uma gala que vai premiar a qualidade comercial e industrial a nível da região da SADEC. E temos aqui Olga Dicamba, diretora-geral do Instituto Nacional das Infraestruturas de Qualidade, NIC. A minha pergunta é: Angola já produz produtos suficientemente de qualidade que também pode competir com os produtos da zona da SADEC? Boa noite. Efetivamente, nós cada vez mais estamos a ter indústrias, produtos e serviços com qualidade que podemos, de certa maneira, concorrer com aqueles produtos que estão a ser produzidos na região. À noite aqui a gala visa premiar as empresas que durante o ano de 2023 se destacaram no capítulo da qualidade. Nós vamos premiar empresas, grandes, médias e pequenas empresas da região, e também é um incentivo àquelas empresas, ao empresariado nacional, a cada vez mais implementarem as normas de caráter internacionais, para que possam ter produtos de qualidade e poderem assim também ganhar alguns prêmios. E as categorias aqui representadas, Angola é bem representada, e quais são os países também que fazem parte desta premiação? Os 16 países da SADEC apresentaram a sua candidatura. Nós também estamos a concorrer com 3 empresas nas diversas categorias, e espero que possamos ser selecionados. E os países que vencerem alguma categoria, Angola tem alguma chance ou nem por isso? Não, nós estamos a concorrer, as empresas estão a concorrer, temos também empresas angolanas a concorrer, e vamos ver se podemos, algum desses prêmios podem ficar aqui, já que somos organizadores esse ano do evento. Ok, muito obrigado. Aqui as palavras de Olga Dicamba, ela que é a diretora-geral do INIC, a marcar assim a gala que premia os produtos, a qualidade dos produtos a nível da região da SADEC. Nós continuamos aqui e qualquer informação nós trazemos em outros espaços de informação da TV Girassol. Os cumprimentos são de Miguel Suame, Francisco Soares. Boa noite. Boa noite, Francisco Soares, e obrigada pelas tuas informações. Estamos João Soares. Continue ligado ao Girassol Jornal. No próximo bloco tem desporto. E ainda perguntas e respostas no quadro Dúvidas e Certezas, reflexões sobre o desafio da erradicação da malária no país. Voltamos a seguir. Não saia daí. Até já. Parte final do jornal, vamos falar de desporto a seguir. E é com Júlio dos Santos, que esta semana toda está connosco. Júlio, boa noite. Quais são as novidades? Boa noite aqui na Santos, e Simeão Mondula. Cá estamos nós para contar tudo sobre o desporto a nível nacional e internacional. Aqui o destaque hoje mesmo recai para o empate de 1º de agosto diante da Académica do Lubito, a contar para o Girabola, e assim o 1º de agosto então acaba por sair nesta primeira volta na 5ª posição. Boa noite, arrancamos com o Girabola, a alegria do povo. O 1º de agosto empatou nesta quarta-feira diante da Académica do Lubito e termina a primeira volta do Girabola na 5ª posição.
Esta era a quarta partida oficial do 1º de agosto no estádio Fransandalo, a casa militar para os duelos do Girabola. No entanto, os visitantes de Benguela não se intimidavam e jogavam de igual maneira frente ao 1º de agosto. Nos primeiros 15 minutos, não houve grandes situações de perigos para as duas turmas que trocavam a bola de pé para pé. O pouco público presente no Fransandalo, com capacidade para 20 mil adeptos, puxava pelo 1º de agosto, que tardou, mas respondeu com o B de Maiamba neste lance que obrigou o guardião Lubitanga a mostrar bons reflexos. Aos 37 minutos, Manu fez um cruzamento de canto e o congolês Obed quase que batia o keeper dos Estudantes do Lubito. Em seguida, a Académica do Lubito também respondeu mostrando que estava presente para jogar e, se puder, fazer o mesmo golo. Porém, Neblu não foi na conversa e travou o lance. Na sequência, as duas turmas tentaram. No entanto, o nulo levou as duas equipas ao intervalo. A segunda parte do encontro começou com uma mexida do técnico Felipe Nzanza, que deixou Vingumba no balneário e apostou em Melono Dala. Porém, o jogo continuou com o mesmo valor da primeira parte, muita troca de bola e nada de golos. Os dois treinadores efetuaram várias alterações para de alguma forma alterarem o resultado. Todavia, o 0-0 resistia. No último minuto de compensação, o jovem César Cangue subiu mais alto que os defesas lubitangas, mas Nuno, no lugar certo, disse: estou presente. No final da partida, cada conjunto levou um ponto para casa. O 1º de agosto continua na 5ª posição, agora com 21 pontos. A Académica do Lubito está no 9º lugar, agora com 15 pontos. Está tudo dito aqui na Simeão. Terminamos com o Rei Futebol, então é um passe de meio golo para continuarem com o Girassol Jornal. Obrigada, Júlio. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Júlio. E a fechar, temos dúvidas e certezas, é habitual a quarta-feira aqui no Girassol Jornal. E hoje, com reflexões centradas no desafio da erradicação da malária no país. Perguntas e respostas para conferir agora. É o maior problema de saúde pública do país. Anualmente são diagnosticados em todo o território nacional cerca de 9 milhões de casos de malária. Mais de 4 mil pessoas morrem em consequência da doença. Deste número, grande parte são crianças. Todos os anos, o país notifica entre 9 a cerca de 12 milhões de casos novos de malária e destes, aproximadamente 10 a 11 mil acabam por morrer, o que representa um peso muito grande. Daí a malária ser a principal causa de morte a nível do nosso país. Tem-se registrado um aumento do número de casos, pois embora em 2022 tivemos uma redução na mortalidade por malária, que foi uma redução de cerca de 0,35%. Não é tão significante, mas pronto, acaba por ser uma redução. Já em 2023 voltamos a subir com o número de mortes, que segundo últimas informações foram aproximadamente 13 mil pessoas que morreram de malária. Cerca de 65 a 70% ocorre em crianças com menos de 5 anos. Estamos a querer dizer com isso que em cada 10 pessoas que adoece ou que morre de malária, 6 a 7 são crianças com menos de 5 anos. Quanto vale o tratamento da malária em uma única pessoa? Uma pergunta que vai ser respondida pelo nosso convidado de hoje. Nesta conversa, Jeremias Agostinho falou-nos também das dúvidas no processo de combate à malária. O tratamento de um paciente com malária leve pode custar menos de 10 mil kwanzas. À medida que vai aumentando as complicações, esse custo vai ascendendo, podendo atingir aos cerca de 300 mil kwanzas para o doente, já que se encontra internado e que precisa de atendimento diferenciado. O doente, se for a uma unidade de cuidados intensivos por complicações, esse custo pode chegar a cerca de 2 milhões de kwanzas. Então é muito dinheiro.
pode chegar entre 2 a 7 milhões de kwanzas de custos com recursos materiais, recursos humanos, infraestruturas. Falamos agora das certezas no combate à malária. Atualmente, se nós mantemos esse número de casos e de mortes, é mais em si em função das políticas de saúde pública que não são as mais adequadas. Elas precisam de uma reforma muito grande. Esta reforma pode partir desde, por exemplo, a passagem ou a transformação do Programa Nacional de Combate à Malária para um Instituto de Combate à Malária, que o Instituto tem mais autonomia financeira e administrativa para gerir os problemas ligados à malária. Para se controlar o número de casos de malária, a medida passa, em primeiro lugar, por combater o vetor. Nesse caso, estamos a falar do mosquito. Na atualidade, a segunda estratégia passou para a vacinação, porque já existem 2 vacinas aprovadas e recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para o controle da doença. São vacinas aplicadas em crianças com menos de 2 anos, 4 doses, em 4 etapas da sua vida, e que reduzem em 75% o risco que a criança tem de morrer. Depois, a terceira estratégia passa pelo diagnóstico precoce, ou seja, diagnosticar mais rápido e tratar também rapidamente as pessoas que têm a doença. 2024 é o ano apontado pelo Ministério da Saúde para o país começar a contar com a vacinação contra a malária. Entretanto, estamos no 3º mês do ano e ainda não sabemos quando deve arrancar esta vacinação. De acordo com o médico Jeremias Agostinho, é fundamental que Angola adquira vacinas para poder prevenir a doença que é já considerada a maior causa de morte em Angola. Hoje temos cerca de 11 mil milhões de kwanzas para o combate à malária, mas isso representa apenas 25%, porque o outro grosso, e aí também está o problema, do financiamento para o programa de combate à malária, é um financiamento externo, é financiamento do Banco Mundial, do gabinete do presidente dos Estados Unidos, de parceiros como a Fundação Bill e Melinda Gates, entre outras instituições como a OMS, que vão apoiando. Primeiro, nós temos que ser um país autônomo, temos que começar a ter recursos financeiros próprios a cobrirem 100% do combate à malária, porque depois as complicações que surgem da doença levam a ter muitos custos. Nós gastamos quase $40 mil por ano para cada um dos mais de 2 mil pacientes que têm doença renal e que muitos deles resultam de uma complicação da malária. Sem falar das mortes, da desestruturação das famílias, das faltas ao trabalho que isto acarreta. Então é um misto e um grosso de situações que exige investimento. Já temos a vacina, mas infeliz e incompreensivelmente Angola não fez parte dos 12 primeiros países selecionados para ter acesso à vacina, não fez parte dos últimos 5 países selecionados pelo governo indiano, e não há perspectivas, pelo menos dessas organizações, em como há a intenção por parte do nosso país de aderir a essa vacina, que já iria servir de complemento neste combate, já que o combate à malária não se faz só numa única direção, é um conjunto de direções, é vacina, é medidas de saúde pública, é medidas de saneamento básico, para se tentar resolver. Reflexão sobre a malária. Pois é, e assim também marcamos ponto final. Está tudo dito por hoje. O Girassol Jornal regressa amanhã, à mesma hora, meia-noite. Passe bem. Estamos juntos. Até amanhã.